O que a Bíblia ensina sobre o futuro do nosso mundo? No estudo de hoje, nós vamos entender o que significa fazer parte de um novo céu e de uma nova terra. E também vamos encerrar a nossa temporada sobre o livro do Apocalipse. Olá, tudo bem com você? Chegando ao final de mais uma semana, o último programa da semana e o nosso último programa desta temporada, onde estudamos o livro do Apocalipse. Eu espero que, como eu, você tenha curtido, porque de coração eu curti muito poder fazer essa temporada aqui com você e estudar com um pouco mais de atenção, né? E termino a temporada com a sensação de que preciso estudar ainda mais o livro do Apocalipse. Porque cada detalhe, cada descoberta mostra que Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. E eu quero te motivar. Não esqueça, volte os programas, assista, tenha sua Bíblia. É o último programa, mas pode pedir seu guia de estudos, sua revista, para você estudar junto. Está tudo bem, terminou a temporada, mas a hora que você terminar aí, você pode enviar preenchido aqui as respostas de cada lição, porque no final de cada lição, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá? No final de cada uma, você tem as perguntas. Eu tenho falado aqui nas últimas semanas, você tem as perguntas. E ali são de múltipla escolha, tá vendo aqui, 5 por lição. Aí você manda, vamos mostrar aqui, olha aqui, Você manda aqui, tá vendo aqui uma tesourinha, Você recorta ali e aí você envia para a gente e recebe o seu certificado, mesmo que a gente já tenha terminado. No site você pode fazer a mesma coisa. Vamos colocar o site aqui, tá ali já, Novo Tempo, tá aqui, novotempo.com/curso Apocalipse. novotempo.com/curso Apocalipse. Envia e receba seu certificado, porque aqui no Escola Bíblica a gente forma alunos através da Bíblia. Eu quero estudar hoje o último tema com você, que é o tema 18. Deixa eu abrir aqui para te mostrar. Esse é o tema que a gente vai falar sobre a nova terra, onde falamos sobre a cidade, a nova Jerusalém. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o ambiente, né, da nova terra. Como será esse ambiente, essa terra recriada, o Éden restaurado? Está aqui, dá uma olhadinha. É o tema número 18, o último tema do nosso guia. Nós vamos analisar mais versos do capítulo 21 e capítulo 22 do livro do Apocalipse, tá bom? E outros textos que a gente tem de referência. Vamos orar a Deus para que o Senhor nos dê iluminação para estudarmos a palavra. Lembra que a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de esperança. Pai, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua palavra, para entendermos os Teus propósitos, para entendermos o que o Senhor quer e o que acontecerá no futuro. Que isso encha o nosso coração de paz, certeza de que um dia vamos viver num lugar onde não haverá mais dor e sofrimento. Que essa mensagem toque no coração dos nossos telespectadores agora, aqueles que talvez vivam momentos de angústia, de sofrimento, de dor. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22. Quero lembrar você que segunda a gente começa uma nova temporada, tá bom? Então, quero fazer um convite para você entender qual será o tema dessa nova temporada. Quero te convidar para assistir no sábado à noite, dia 25, às 8 horas da noite,
o programa Anjos em Ação. Porque a gente tem alguns objetivos. Então, assista o programa e na segunda a gente vai se encontrar aqui. Combinado? 19h30. Tenho certeza que você vai curtir muito o programa e vai entender a ligação do programa com a nova temporada. Tá bom? Então, fica aí. Se não, segunda estamos juntos aqui. Se não der, sábado à noite, mas assiste sábado à noite, tá? Combinado? Então vamos lá. Vamos recordar aqui o que a gente estudou no programa de ontem. A descrição da Nova Jerusalém, a cidade que Deus preparou para habitar com o seu povo. Lembra que eu falei do contraste da Babilônia com Jerusalém, a porta criada pelos homens e a Nova Jerusalém, a cidade de paz. A promessa que Deus fez a Abraão se estende a todos aqueles que aceitarem o sacrifício de Cristo, ou seja, todos os povos, todas as pessoas o Senhor deseja salvar. Todos nós somos convidados para habitar na Nova Jerusalém. Contudo, apenas os que estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro poderão entrar nessa cidade, ou seja, aqueles que acreditaram no sacrifício de Jesus. Por isso, quando a gente entende o tema do sacrifício, da morte de Jesus e da esperança que nós temos nele, nós entendemos como isso fará a diferença no futuro. Que a gente entenda o plano da salvação, porque tudo isso aqui, todo esse tema está ligado à origem, criação perfeita, queda, restauração, plano da salvação, ações de Deus ao longo da história, os últimos acontecimentos, a luta entre o bem e o mal e, finalmente, a terra transformada. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais, né? E vamos fazer uma ligação. Vamos começar aqui com o Gênesis capítulo 1, verso 31, que é o capítulo 1 e o capítulo 2, eles apresentam a criação de Deus. No capítulo 1, a criação de Deus, um Deus que se apresenta como um Deus poderoso, um Deus que é capaz de todas as coisas. No capítulo 2, um Deus que está mais próximo. O Deus que é poderoso, mas é o Deus que está próximo. E a gente tem essa criação que é perfeita. Tá? O verso 31 diz, no término da criação, né? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Você que lê a Bíblia normalmente, se você abrir no livro de Gênesis, o capítulo 1, você vai ver que essa expressão, ela se repete ao final de cada criação, de cada dia da criação. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. E no término, no verso 31, e viu Deus que isso era muito bom, houve tarde, manhã e o sexto dia. A criação perfeita. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Quando entrou o pecado no mundo, esse ambiente que era perfeito se contaminou. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Diz o profeta Isaías no capítulo 24, versos 5 e 6. Violam os estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. A gente já trabalhou um pouquinho esse término. E aquele que está sentado no trono disse, Apocalipse 21, verso 5, todo aquele ambiente. Então, aquele ambiente era perfeito, esse ambiente se contaminou, a terra está contaminada, a terra está passando por um processo de degradação. Mas agora a terra passa por um momento de transformação. E eis que faço nova todas as coisas. Escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Lembra? O Senhor deixou essa mensagem para João dizendo, eis que farei novas todas as coisas. Porque no tempo de João, o ambiente da terra, o ambiente social, o ambiente físico, já era um ambiente contaminado, já era um ambiente
de destruição, a gente tem grandes terremotos nesse período, a gente tem grandes guerras nesse período, e agora este povo está sendo perseguido. O Senhor havia subido ao céu e ele precisava deixar uma promessa. João precisava confirmar ainda mais essa promessa. João vai escrever o seu evangelho dizendo que eles não precisavam ficar turbados. João vai relembrar o que Jesus disse, que haveria um novo céu e haveria uma nova terra, que o Senhor prepararia moradas. E agora ele está dizendo na mensagem do Apocalipse, nas revelações que ele recebeu de Jesus Cristo, que o Senhor faria nova todas as coisas. E no capítulo 21, verso 1, vi novo céu e nova terra. A mesma palavra, do verso 1 até o verso 5, 4 vezes essa expressão é usada. O novo céu e nova terra, partindo da ideia de que houve algo, mas aquilo que estava destruído, aquilo que estava degradado, aquilo que estava contaminado, agora se fez novo. Não é um novo de nunca ter existido, mas é um novo, existiu, se contaminou, foi destruído, mas agora foi renovado. Por quê? Porque essa é uma referência ao ambiente criado lá no Gênesis. Então o Apocalipse é a confirmação do que estava lá no princípio, a terra criada, a terra que o Senhor olhou e disse, e eis que isto era muito bom, isto era perfeito. E agora, esse ambiente perfeito realmente começa a existir. O mar já não existe. A gente tem muitas explicações para isso, mas eu gosto muito da ideia de que João está escrevendo na ilha de Pátimos, cercada. O mar interrompe, o mar o coloca distante dos seus irmãos, o mar o coloca distante daqueles que ele ama. Agora ele olha e diz assim, não existe mais separação. E a gente viu ontem, não existe mais separação de nada, não existe mais separação étnica, não existe mais separação física de parentes, não existe mais. Não existe mais nada que diga assim, eu não posso ser seu irmão, porque você é de uma nação diferente. Não existe mais nenhuma separação, porque todos se tornam um só povo. O Senhor os preserva. Que lição para a gente, no mundo de extremo preconceito, no mundo que se divide cada vez mais por causa das guerras. Agora, a gente leu ontem, as nações foram curadas e não existe mais separação, nenhuma separação. Ou seja, João, agora, olha, eu estou perto de você, estou perto daqueles que eu amo, não existe nada que os divide. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia descrevem uma terra perfeita, sem pecado ou morte. E os 2 últimos capítulos descrevem o retorno para este mesmo cenário. A nova terra será a restauração do plano original de Deus para a humanidade. Se você esquecer de tudo que você estudou ao longo dessa temporada, se você não lê a Bíblia normalmente, se você está sendo apresentado à Bíblia agora, porque mesmo que a gente viva num país cristão, nós temos pouca prática de leitura da Bíblia. E a gente precisa ler o texto bíblico. A interpretação e o entendimento do texto bíblico se dá nesse contato, nesse estudo detalhado que a gente faz. Nós não podemos permanecer numa tradição oral só, né, que a gente cresceu, ouviu e agora é assim, não. Mas se você esquecer de tudo, lembra, quando você for apresentado à Bíblia, lembra que os 2 primeiros capítulos apresentam um ambiente perfeito, a criação de Deus. E os 2 últimos, a recriação desse ambiente. E o fio que liga esses 2 primeiros a esses 2 últimos é um fio, vou usar uma linguagem figurada, um fio figurada, mas literal no sacrifício
é um fio de sangue, que foi o sacrifício de Jesus. A morte de Jesus liga esses dois ambientes. E quando eu creio no Cordeiro e na morte, eu participarei desse ambiente futuro que o Senhor está preparando para cada um de nós. Faz sentido para você pensar dessa forma? Quero dizer que para mim faz sentido. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eu citei ontem, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Não existem mais separações. Deus preservará a identidade de cada um, é óbvio. Cada pessoa, cada fisionomia, em cada lugar do mundo, cada povo, é óbvio que sim. Mas agora todos nós somos um só povo, o povo de Deus. Não existe separação. E para aquele que é um cristão nunca deveria olhar para alguém que é diferente dele, no pensamento ou na aparência, e discriminá-lo ou tratá-lo de forma inferior. Jamais. Porque a visão futura se dá na visão presente. Qual é a visão que eu tenho do meu semelhante hoje? É que ele um dia poderá ser comigo povo de Deus? É para a gente pensar. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Talvez aqui esse dos versos dessa descrição desse ambiente seja aquele que enche o nosso coração, porque não tem nada que machuque mais a gente do que a perda de uma pessoa querida, que mais nos cause dor. Mas veja, a morte não existe, não há luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquilo que surgiu no Éden, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isaías 65, verso 25, faz uma linda descrição, mostrando que essa malignidade que passou a existir no Éden, agora não existe. Ele usa a linguagem: o lobo e o cordeiro passarão juntos, o leão comerá palha como boi, pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Nenhuma malignidade afeta o ser humano. Capítulo 66, versos 22 e 23 diz: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. O ato de adoração está ligado à criação. E a criação está ligada aos 7 dias da semana. E como que Deus concluiu o 7º dia? No 7º dia descansou. E o sábado aqui é uma referência da criação, que lembra o Criador de todas as coisas. A gente vai para Apocalipse capítulo 14, a primeira grande mensagem a ser apresentada no fim dos tempos. E adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Quero te dizer de coração, mais uma vez, já falei isso aqui algumas vezes, não estou falando do sábado porque eu sou um guardador do sábado ou porque eu sou uma adventista do 7º dia, que é a igreja que eu congrego, porque a Novo Tempo é. Não estou falando isso por essa razão. Estou falando do sábado, porque é uma referência bíblica da criação. Está aqui. E nós adoraremos ao Criador. Essa é a grande referência. Adoraremos ao Criador de todas as coisas. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água que é vida. Está aqui, de graça da fonte da água da vida. Está aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o agente que criou, eu sou o agente que salvou, eu sou o agente que dará a eternidade. Por isso,
O Senhor vai me oferecer de graça da fonte da água da vida. A água que preserva. Eu citei um pouquinho. A água que restaura, a água que dele emana o verdadeiro significado para a nossa existência. Verso 7 diz, o vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. O vencedor. Se a gente faz uma comparação com aqueles que não vão habitar, a gente vê que uns lutarão para ter a vida eterna. Não é um mérito de luta pessoal, eu alcanço, não, mas de decidir, eu sou fiel àquilo que o Senhor apresentou. Porque estar do lado do Senhor não é fácil, é um desafio, é renúncia. Por isso o vencedor decidiu estar do lado do Senhor. Não é o mérito de conquista, mas ele disse, eu estou do lado do Senhor. Eu estou falando para você que talvez entenda muito bem isso, como é desafiador estar do lado do Senhor. Como é desafiador renunciar muitas coisas que nós somos expostos, que de alguma forma querem nos iludir. Isso é desafiador, isso é difícil. E aquele que renunciou, ele é o vencedor. Ele recebe todas as coisas. Quanto, porém, aos covardes, veja, eu tenho o vencedor, aquele que confiou, esse vai herdar, mas quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A gente já citou isso, o deixar de existir. Vejam só, a gente tem oposições aqui, a gente tem o contraste, porque é importante. A gente tem no verso 7 dizendo que o vencedor, o que é fiel, vai ter a eternidade. E aqui faz uma descrição, aquele que não quis estar do lado do Senhor, aquele que não acreditou estar do lado do Senhor, aquele que teve práticas contrárias ao que o Senhor apresentou. E dentro do livro do Apocalipse, os poderes religiosos, as filosofias que se opõem àquilo que a palavra apresenta. E vai fazendo uma descrição desses. Esses não terão a vida eterna. Apocalipse 22, verso 6, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A descrição do Apocalipse é uma descrição daquilo que vai acontecer. É uma descrição daqueles que vão ter, aqueles que vão possuir a eternidade. É uma descrição do que será a eternidade. Mas o Apocalipse também é uma descrição do que vai acontecer com aqueles que rejeitaram. E mais uma vez eu digo, não vou fazer isso ou não vou adorar por medo. Não é isso, não é. Mas o Senhor sempre revelou, sempre mostrou o caminho. E a decisão desse caminho depende de cada um de nós. E a promessa é, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse, capítulo 22, verso 7. Venho sem demora. O Senhor está vindo, o fruto que amadurece no pé está cada dia mais pronto para ser colhido. E feliz, diz o texto, abençoado é aquele que guarda as palavras dessa profecia. O guardar as palavras dessa profecia é o que elas significam para mim. O que elas têm a ver com a minha vida. E o guardar as palavras dessa profecia é a certeza de que eu serei fiel a estas palavras. O guardar, guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Quando eu guardo as palavras, há transformação. Eu não fico do mesmo jeito, eu não fico da mesma forma. E a pergunta que a gente tem que fazer para nós hoje é: o que eu estou falando, o que eu estou fazendo com as palavras que o Senhor me diz? É mais ou menos aquele conselho que você recebeu um dia do seu pai, da sua mãe,
De alguém que desejou o seu bem e você disse assim, não quero. É aquele conselho que talvez você dá para um filho e ele diz assim, não quero. O Senhor me dá essas orientações. O que eu faço com essas palavras? Eu guardo no meu coração, eu guardo aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Cada um deve saber, cada um deve entender. Nós estudamos isso, Apocalipse capítulo 22, verso 11, e hoje nós temos a oportunidade, e João, quando escreveu, ainda tinha a oportunidade de salvação, que ele diz, continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Hoje ainda há oportunidade, mas chegará o momento em que não haverá mais oportunidade. Eu hoje tenho essa oportunidade. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a coroa, o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, a repetição. A retribuição de cada um segundo as suas obras não significa mérito. Não é isso. É o que a gente já citou anteriormente, é o vencedor. É aquele que disse assim, eu vou ficar do lado do Senhor. E aquele que ficou do lado do Senhor, confiou nele, depositou nele a vida, esse está aqui. O que você decidiu? Você quer ficar do lado do Senhor? O mérito não está naquilo que eu conquisto, mas o mérito está em quem eu escolhi estar do lado. Uns escolherão estar do lado do Senhor. Outros escolherão estar do lado daquilo que é apresentado nesse mundo, lembra? Jerusalém ou a Babilônia. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurado aquele que decidiu estar do lado do Senhor, aquele que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso, o contraste do texto 13, do verso 12 e 13, é importante. A retribuição segundo as obras, está em contraste ou em paralelo com lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não é mérito, mas eles decidiram lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Confiaram no sacrifício de Jesus. Eu quero orar agora. Dá vontade de ficar aqui, né? Estudando mais, entendendo mais sobre o Apocalipse e essa mensagem. Mas a gente vai para uma nova temporada. Novos temas, novas ideias. É a palavra do Senhor que está sendo colocada para ficar no meu coração. E a pergunta que eu faço para você é: o que você fará com tudo isso? Com toda essa mensagem? O que você fará? Eu desejo colocar aqui, estar atento para ter a eternidade. E você? Pai do céu, que cada um dos nossos telespectadores aceitem o Senhor Jesus, guardem as palavras do Senhor no seu coração. Eu clamo por isso, para um dia terem a vida eterna. Que todos nós lavemos a vida no sacrifício de Jesus. Eu suplico, em nome do Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. A gente vai se encontrar no sábado à noite, às 8h da noite, para o Anjos em Ação, e na segunda, no Escola Bíblica. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Um abraço.